Seja bem-vindo ao curso Cuidador de Idoso com Excelência. Nessa aula vamos estar falando sobre AVC, Quais são os primeiros socorros em caso de um AVC? Primeiramente, o que é um AVC? AVC é uma obstrução ou diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, diminuindo o oxigênio na região cerebral. Existem dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. AVC isquêmico é quando tem uma obstrução da veia, no cérebro, diminuindo o fluxo sanguíneo ou a interrupção do fluxo sanguíneo, causando uma morte na parte do cérebro que não está sendo oxigenada. O AVC hemorrágico é o rompimento da veia, no cérebro, causando uma hemorragia. Quando causa essa hemorragia, essa parte do cérebro também morre. A prevalência do AVC hemorrágico é de 15%, a do isquêmico é de 85%, mas sendo que o hemorrágico é o AVC mais grave. Como identificar um AVC? Quais são os sinais e sintomas do AVC? Primeiro, desvio de rima. Você pede para o paciente sorrir, um lábio vai ficar para cima e o outro lado para baixo. Fala pastosa, ele não vai conseguir falar. Ele vai tentar falar e não vai sair nenhuma pronúncia de palavra. Desequilíbrio corporal, ele não vai conseguir ficar em pé, ele não vai ter força muscular. Perda de memória, ele vai esquecer tudo que aconteceu no dia, ele não vai saber em que mês está, em que ano está, qual o dia da semana, então ele não vai ter lembrança no momento do AVC. Ele vai ter formigamento em membros, tanto em membros inferiores ou em membros superiores. Vai ter parestesia de face, ele vai sentir dormência na face, no rosto. Ele não vai conseguir deambular, ele não vai conseguir andar por causa dessa fraqueza que ele vai ter nas pernas. Cefaleia intensa, muita dor de cabeça, vai ter tontura também e a visão vai ficar turva. Ele não vai conseguir enxergar direito. Ele vai olhar para um objeto, vai ver dois objetos, ele vai olhar para uma pessoa, vai estar vendo duas pessoas. Esse daqui é um exemplo, de desvio de rima, tá vendo? Um canto da boca vai ficar caído e o outro vai ficar levantado. Incapacidade de fechar os olhos, ele vai manter um olho aberto e o outro ele não consegue abrir totalmente o olho, tá? Ou ao contrário, ele consegue fechar um olho e o outro ele não consegue fechar. Vai ter ausência, de rugas, na parte frontal de um lado, da outra parte ele vai ter normal, tá? Aqui outro exemplo, também a mesma coisa. O olho vai ficar meio caído, enquanto o outro olho vai estar normal. A testa é a mesma coisa, vai ter rugas, na parte, outra não. Você vai ver bem claro isso no rosto dele. Tá, o desvio de rima é muito importante também, porque tem vezes que acontece o desvio de rima, um lábio fica para baixo, outro para cima, mas o olho, a parte da região frontal da testa vai estar normal. Mas presta muita atenção aqui no lábios do paciente. Qual que é a conduta que nós devemos ter em caso de um AVC? Primeiramente, antes de eu falar toda a conduta, é o encaminhar para o hospital o mais rápido possível é muito importante. Por que, Leandro, é muito importante? Chegando no hospital com início dos sintomas com menos de 2 horas, ele pode estar entrando com medicação,
pode entrando direto para cirurgia se for necessário. Então é muito importante que chegue no hospital o mais rápido possível. Enquanto você prepara o paciente para encaminhar para o hospital, você tem que fazer o quê? Manter a permeabilidade das vias aéreas e a ventilação adequada. Você tem que ver se ele está respirando, se ele não está respirando direito, se ele está com dificuldade, o que dá para fazer para melhorar, né, essa ventilação dele. Se dá para levantar o decúbito, né, onde ele está deitado, deixar ele sentado para ele respirar melhor. Você vai avaliar o estado neurológico desse paciente. Você vai realizar a pergunta para ele: que dia que é hoje? Qual mês que estamos? Qual ano que estamos? Qual é o seu nome? E perguntando. Como eu já tinha falado, manter sempre o decúbito elevado para melhorar a respiração do paciente, certo? Você vai deixar ele praticamente sentado. Manter decúbito lateral em caso do paciente inconsciente. Ele está inconsciente, você vai deitar ele, né? E manter decúbito lateral. Se precisar aspirar a orofaríngea, você pode aspirar o paciente, se caso você tiver um aspirador na residência. Isso se necessário. Paciente consciente, mantém ele decúbito elevado e encaminha para o hospital o mais rápido possível. Enquanto você vai encaminhar ele para o hospital, você vai verificar a temperatura corporal do paciente, você vai verificar a pressão arterial, olhar a oximetria de pulso dele, ver quanto que ele está saturando, quanto que está o batimento cardíaco dele, verificar o destro dele, realizar a entrevista, que é todas aquelas perguntas que você vai fazer para ele. Você vai determinar a hora de início dos sintomas. Isso daqui vai ser muito importante quando você chegar no hospital, que a primeira coisa que eles vão te perguntar qual foi o horário do início do sintoma do paciente, para ver se já consegue entrar com medicações, né, para tentar reverter o quadro. Se tiver oxigênio, né, na residência, ofereça oxigênio se a saturação estiver menor que 94%. Devemos prestar atenção nessa hora de oferecer oxigênio para ver se o paciente não tem DPOC, né, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Que não adianta o paciente, o basal dele seja 90, 89, você vai lá e coloca 10 litros de oxigênio, ele você vai matar ele. E como já falei antes, encaminhar ao hospital o mais rápido possível. Essa aula é uma aula bem básica sobre AVC, porque quando o paciente tem AVC não tem muito o que fazer. O que é imprescindível é encaminhar para o hospital o mais rápido possível. Fazer de tudo para esse paciente chegar no hospital antes que complete 2 horas do início dos sinais e sintomas, né, do AVC. Isso vai diminuir bastante, né, as complicações desse paciente. Tá bom, galera? Essa foi a aula sobre AVC. Se você tiver alguma dúvida, você sabe como é que faz, manda mensagem que eu vou responder. Assista esse vídeo pelo menos 3, 4 vezes. É um vídeo curto, então é bem tranquilo. É uma aula bem tranquila, eu já fiz isso justamente para fixar o que é importante para vocês, principalmente os sinais e sintomas, né, de um paciente que está tendo um AVC. Muito obrigado, até a próxima aula.